Desde a Grécia Antiga que os filósofos diziam que se uma pessoa não tiver casa, comida e roupa, ela não consegue pensar em mais nada. Ou seja, não adianta você dizer a uma pessoa que vive na pobreza extrema que ela tem que arranjar um trabalho, que ela tem que estudar, que ela tem que dar um jeito na vida, que simplesmente ela não consegue, em meio à situação em que vive, ela não consegue sair disso. Por isso, auxiliar que uma pessoa saia da pobreza absoluta é algo fundamental. Dentro disso é que foram criados, não só no Brasil, programas de transferência de renda. Aqui no Brasil, todos vão lembrar que os primeiros programas de transferência de renda foram criados ainda no governo Fernando Henrique, quando ele criou o Bolsa Família, o Bolsa Gás, Bolsa Gestante e por aí vai. Foram várias bolsas criadas, mas a principal criada por Fernando Henrique foi o Bolsa Escola. Quando o Lula venceu as eleições, espertamente ele juntou todas essas bolsas, passou a chamar de Bolsa Família, ampliou, o número de pessoas com acesso e ficou conhecido então como Bolsa Família, como se fosse uma invenção ali do governo Lula, o que não era de todo verdadeiro, porque essas bolsas tinham sido criadas por Fernando Henrique. Agora, o atual presidente pretende mudar o nome do Bolsa Família, ampliar esse valor e mudar agora para Auxílio Brasil. Ou seja, é uma sequência daquilo que é comum no Brasil. Se pega programas que já existem, vai se trocando de nome para tentar ali colar a sua imagem a essa questão. Mas o que eu quero refletir sobre esses programas de transferência de renda? Dois pontos. Primeiro, é importante que eles existam. Um programa de transferência de renda, como o Bolsa Família, que já existe há tanto tempo e criado desde lá do governo Fernando Henrique, são programas importantes. Mas eles precisam ser programas que efetivamente retiram a população da pobreza. O que a gente percebe no Brasil é que esses programas mantêm as pessoas dependentes do programa. Porque nós teríamos que ter programas paralelos, de educação, de formação profissional, de auxílio a encontrar emprego, para que cada vez mais pessoas não precisassem disso. Então, assim, a cada final de ano ou a cada 2 anos e tal, um número significativo de pessoas pudessem deixar o programa porque elas definitivamente saíram da pobreza, o que não é o que acontece aqui no Brasil. Até porque os governos querem que uma quantidade muito grande de pessoas sejam dependentes desses programas, porque isso tem um retorno eleitoral indiscutível, E é lamentável que assim seja. Mas agora, é uma pena essa questão toda que está sendo feita. É claro que nós estamos vivendo uma situação de aumento de pobreza no Brasil. É preciso aumentar esses programas de transferência de renda. Não precisaria para isso mudar de nome nem nada disso, Poderia se continuar com Bolsa Família, ampliar o número de acesso, ampliar o valor. Agora, o segundo ponto dessa questão: como é que isso está sendo viabilizado? Porque toda vez que você pensa em aumentar os gastos do governo, você tem que saber de onde você vai tirar o dinheiro para aumentar esse gasto. Não existe a possibilidade, porque governos são como a nossa vida financeira pessoal também. Por exemplo, se você quiser aumentar gastos mensais na sua vida, você tem que pensar de onde você vai tirar esses gastos. Se você não tem como ampliar a sua renda, então você tem que cortar gastos de algum lugar para aumentar com outra coisa. É assim em governos municipais, estaduais, no governo federal é dessa forma. A solução que o governo atual encontrou é a da PEC dos precatórios. Ou seja, precatórios são aquelas dívidas que a justiça já disse que o governo tem e que ele precisa pagar. E tem data para isso, então a cada ano o governo tem que pagar uma quantidade X de precatórios. O que o governo está fazendo agora? Tentando aprovar, talvez seja votado hoje, a PEC dos precatórios, para jogar essas dívidas do governo para frente, para parcelar isso para os próximos anos. Ou seja, é meio como se o governo estivesse oficializando um calote. E isso é muito negativo para a imagem do Brasil em termos de investimento, o que pode aumentar a inflação, o que pode inibir o crescimento econômico. Deputado Eric, eu só pediria alguns minutos para concluir. Então, essa ideia de onde tirar esse dinheiro é muito ruim.
É claro que todos nós concordamos com a ideia de que o governo precisa sim ampliar essa ajuda, né, para a população mais pobre. Mas tem como fazer isso sem ser usando o dinheiro dos precatórios, que é muito negativo essa forma. Então, assim, a principal forma seria hoje o governo e o Congresso, em acordo, acabar com o chamado orçamento secreto, ou mais conhecido pelo singelo nome de emendas do relator, que é um volume de dinheiro que está no orçamento só para comprar voto do Congresso. Porque as emendas de relator, elas não têm controle nenhum. E está previsto para o ano que vem 20 bilhões de reais. Então, se pegasse hoje e extinguisse as emendas de relator, que é o chamado, né, orçamento secreto, mas outras negociações com outras emendas parlamentares, o governo teria dinheiro suficiente para bancar esse chamado Auxílio Brasil de R$400. Então, a ideia de criar um auxílio maior, ela tem amplo apoio. O que nós não deveríamos apoiar é essa forma vergonhosa de fazer um calote institucionalizado com os precatórios, ao invés de cortar despesas inúteis como o orçamento do relator ou o orçamento secreto, que nada mais é do que uma forma usada de dinheiro público para comprar votos no Congresso. Então é lamentável que nós podemos atirar o Brasil ainda no próximo ano no abismo mais profundo em termos econômicos, com mais inflação, com mais desemprego, porque isso que está tentando se fazer no Congresso hoje gera uma desconfiança no mercado financeiro enorme. É lamentável, portanto. Muito obrigado, presidente.